Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos nessa live de domingo, dia 19 de julho. Hoje num lugar diferente, com essas lives vocês vão passeando comigo, né? Hoje num lugar diferente, com barulho de fundo diferente, com tudo diferente, mas as inspirações e as reflexões continuam as mesmas, com o mesmo livro. Sejam todos muito bom dia, muito bem-vindos e bom dia. Então, dando prosseguimento, né, às nossas reflexões, a coragem de ser imperfeito, da Brené Brown. Temos a nossa vela do matcha positivo, lembrando o sorteio, né? Livro, uma vela como essa, um kit matcha e um presente sistêmico também para o nosso sorteio no final desse mês, no final dessa série, né, dessa sequência de lives, todos os dias às 5h15 da manhã. Eis-nos aqui fazendo novas coisas em novos dias, com novas reflexões. Começar o nosso dia com reflexões, né? É a melhor forma de acordar o nosso inconsciente, de trazer consciência, de estarmos presentes, de estarmos conosco, né? Antes de iniciar um dia. Então fica meu convite. É lógico que, por enquanto, né, essas lives ficam aqui gravadas, mas nada supera o valor da gente acordar cedo, começar a fazer coisas, né? Já começar o dia, iniciar o dia numa outra dinâmica, numa outra percepção do dia. Então, hoje, né, inspirado nesse livro A Coragem de Ser Imperfeito, quantas pessoas realmente conhecem quem você é de verdade? A gente começa já com aquela pergunta, né? As pessoas, elas não conhecem, muitas vezes, né, quem nós realmente somos. Então, aqui para trazer, assim, nessa reflexão de hoje, as pessoas, elas não se conectam com a nossa perfeição, elas se conectam, de fato, com aquilo que traz a nossa humanidade. Então, bom dia, muito bom dia, 5h18 da manhã, e eu quero iniciar, né, com essa pergunta que eu trouxe para vocês novamente. Quantas pessoas, de fato, conhecem você como você é de verdade? Eu não estou falando das pessoas que sabem o seu nome, nem daquelas que acompanham você nas redes sociais, nem daquelas que trabalham talvez com você. Eu estou falando daquelas diante das quais você pode respirar fundo, baixar a guarda e simplesmente ser você. Quantas pessoas? Responde aí. Nós vivemos numa época onde a gente nunca teve, né? Nós nunca tivemos tão conectados pela tecnologia. A gente está conectado com as pessoas, às vezes, que estão a quilômetros, milhares de quilômetros distante de nós, mas não estamos conectados com as pessoas mais próximas de nós, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia ela encurtou as distâncias, ela também aumentou muitas distâncias, né? Então, ao mesmo tempo, né, que existe essas grandes conexões, bom dia, meninas, onde que existe essas grandes conexões tecnológicas, existe também o tempo onde, boa madrugada, Lu. Existe também, né, esse tempo onde que as pessoas nunca se sentiram tão sozinhas. A gente tem centenas de contatos, não é? Milhares, às vezes, de seguidores, mas poucas conexões de verdades. E é exatamente isso que a Brené Brown vem trazer, né, no livro, que ele traz essa reflexão de que o ser humano não foi criado apenas para pertencer a grupos. Ele foi criado para vivenciar relações autênticas. E hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Porque uma vida ela não é medida apenas por aquilo que nós conquistamos.
ela é medida pelas pessoas com quem a gente caminha, muito mais do que com aquilo, né? Pelas coisas que nós conquistamos. Então, conta-se que existiam duas pequenas aldeias separadas por um rio. Os moradores gritavam uns para os outros, né, de margens diferentes, cada um ali na margem de um rio, gritando para o outro. Conversavam à distância, mas ninguém realmente atravessava para o outro lado. Ficava aquela conversa, né, cada um de um lado, a gente grita, mas ninguém atravessava. Até que um carpinteiro, ele vai lá e resolve construir uma ponte de madeira. No primeiro dia, poucas pessoas tiveram essa coragem de ir lá e atravessar. Depois vieram outras, com o tempo nasceram amizades, casamentos, parcerias. E a ponte não uniu apenas, né, um lado do outro do rio, mas ela uniu corações. Assim também acontece com a gente, né? As relações verdadeiras, elas não nascem da distância, elas nascem quando alguém tem coragem de ir lá e construir uma ponte. E toda ponte começa com o primeiro passo da vulnerabilidade. Existem muitas pessoas, né, que acreditam que os relacionamentos fortes, eles acontecem por acaso. Mas na verdade, não é bem assim, né? Os relacionamentos fortes, os laços fortes, eles são construídos, né, já para começar, e com muita escuta, com muita presença, com muita verdade, com confiança. E a Brené Brown diz que a vulnerabilidade, né, é exatamente esse berço das conexões. Isso significa que nós só conseguimos criar relações profundas quando a gente tenta de parar de parecer perfeito. Quando a gente tem coragem de ir lá e dizer assim: hoje eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu errei, você é importante para mim. Essas são pequenas frases, né, que muito mais do que a gente está ali parecendo anos a fio, sendo fortes e fortes e fortes. Todos os dias, um senhor, né, sentava no mesmo banco da praça. As pessoas passavam por ali, apressadas, quase ninguém falava com ele. Um jovem começou a cumprimentar esse senhor diariamente. Depois passaram a conversar. Meses depois, o senhor vai lá e fala assim, né? Obrigado por me enxergar. O jovem respondeu: achei que estávamos apenas conversando. E o senhor vai lá e responde, né? Conversar também é uma forma de dizer para alguém que ela é importante. Vivemos em um mundo, né, cada vez mais cheio de distrações, muitas distrações. Mas poucas coisas demonstram tanto amor hoje em dia como oferecer presença verdadeira. O ativo hoje mais precioso que a gente pode ter é a atenção de alguém. Hoje em dia, raramente as pessoas estão verdadeiramente, de fato, com a gente. Às vezes elas estão com a gente, mas pensando em outra coisa, fazendo outra coisa, vendo outra coisa, falando outra coisa. Então, hoje em dia, o maior, como é que fala assim, o maior artigo de luxo tem sido a atenção das pessoas, né? A pessoa que escuta sem julgamento é a pessoa que às vezes está ali, está realmente ali. Então, por que que tantas pessoas, né? Aí vem a questão, mas por que que tantas pessoas elas vivem relações superficiais hoje em dia, né? E aí existe sempre esse medo que está sempre permeando a gente, né? O medo de ser rejeitado, o medo de decepcionar, o medo de mostrar as suas fragilidades. Então a gente vai lá e começa a esconder parte da gente, né? E hoje ainda por cima, além desse medo, existe todo esse conceito de perfeição, né? De vida feliz, de que tudo dá sempre muito certo, né? Já é considerado, como que fala, né? Existe um nome para isso,
positividade tóxica, né? Mas o que existe às vezes quando também, né, a gente passa a vida escondendo partes da gente, existe um paradoxo muito grande nesses movimentos, que é aquele assim, quanto mais a gente esconde, né, quem nós somos, mais difícil se torna de criar intimidade, porque ninguém consegue amar uma máscara. O amor cresce, né, onde existe verdades. E às vezes, vocês já perceberam? Vou trazer um exemplo assim, bobo, mas profundo. Quando, por exemplo, pessoas, tem aquela pessoa que é tudo certo, tudo muito certinho, é assim, taraná, taraná, aquela pessoa, né, que, vamos falar assim, é centrada, é certinha, fala baixo, né, se comporta. E às vezes, quando você está só precisando de alguém para ir lá chorar, para ouvir suas pitangas, a gente quer que a pessoa, mais do que perfeita, ela seja humana. E a humanidade tem se tornado um artigo de luxo também. Porque às vezes, né, a pessoa tá ali tão certa, tão parecendo, né, ser perfeito, que parece ser algo inalcançável. Parece que é algo inatingível. Então eu prefiro aquela pessoa que às vezes fala assim, ó, quer saber? Eu também já quebrei a cara nisso aqui. Quer saber? Isso aqui também já aconteceu comigo. Mais do que aquela que às vezes vai falar assim, ai, nossa, não fica assim não, a vida é assim, e que dá conselhos de algo que não é real, não é que não é real, não é humanidade, né? Um menino ele vai e pergunta para o seu avô por que algumas árvores permaneciam firmes e fortes durante as tempestades, né? E o avô respondeu, porque as raízes delas cresceram juntos, né, debaixo da terra. E o menino estranha, mas eu não consigo ver as raízes. Justamente, as partes mais importantes da árvore são invisíveis. Eu estou aqui debaixo, né, de um pé de oliveira. E é interessante de ver, né, como é que o tronco e as raízes são ali fortes, firmes, ancoradas, né? E no relacionamento acontece a mesma coisa. As fotografias às vezes vão ali e mostram sorrisos, né? Mas a verdadeira força nasce das conversas difíceis, do perdão, da confiança, da lealdade, das lágrimas compartilhadas, né? São essas raízes invisíveis que vão lá sustentar as pessoas quando chegam as tempestades. A Lu está falando, né? Parece um ser humano, um robô. Exatamente. Pode perceber que quando vocês pensam assim, igual eu estou falando, uma pessoa que parece perfeitinha, esse robô, igual a gente está falando. Quando você está passando um perrengue, você fala assim, não é a primeira pessoa que você pensa em procurar. Porque você pensa assim, ai meu Deus do céu, aquela ali vai. É tão tudo certinho que a gente tem até medo de mostrar nossa humanidade para uma pessoa que é tão perfeito, né? Então, os relacionamentos autênticos, eles também não dependem somente da nossa fala. Eles dependem daquilo que a gente também ouve, né? O Rubem Alves, ele fala que existe muitos cursos, né, de oratória e que a gente precisava de curso de escutatória. E é verdade, tem tantos cursos, né? Comunique-se melhor, exponha-se melhor, fale-se melhor, né? Comunique-se com mais, como é que fala assim, gana, né? Com mais vontade. E pouco se fala de escutar, não é? E o Rubem Alves, ele tem uma frase que fala isso, né? Que deveria existir também curso de escutatória. Então, aqui, né, nessas reflexões de hoje, traz isso, né? A gente não, às vezes a gente fica ouvindo, né, para responder, mas que não é esse tipo de escuta, né? Mas é aquela escuta que tenta compreender. Quantas discussões talvez terminariam diferentes se a gente perguntasse assim:
Como você se sentiu? Né? Em vez de quem está certo, né? Escutar é um ato de amor. E porque, né, quando a gente escuta, é como se a gente, inconscientemente não, quando a gente está sempre, né, nessa escuta, é como se a história do outro importasse, né? E não eu escuto, mas eu tô aqui mexendo no telefone, mas pode falar que eu tô ouvindo. Você escuta, mas eu tô aqui fazendo outra coisa, eu tô aqui digitando no computador, né? Mas essa escuta é ativa, exatamente. Uma menina montava um enorme quebra-cabeça. Faltava, sabe aqueles quebra-cabeça de 1.000 peças que tem uma cor, quase só tem 3 cores que você passa uma vida inteira montando ele, porque tanta, só tem, né, 3, 4 cores, o quebra-cabeça e 1.000 peças. Você fala assim, Senhor amado, como é que vai ser isso? E aí uma menina estava montando um quebra-cabeça desse. E aí faltava apenas uma peça. Ela procurou, né, durante horas. Quando finalmente encontrou, percebeu que era uma peça diferente de todas as outras. E o pai fala assim, né? O pai pergunta para ela, mas por que ela é tão importante essa peça, né? Porque sem ela a imagem fica, porque sem ela a imagem fica incompleta. Assim também acontece, né, nas nossas vidas. Cada pessoa que Deus coloca no nosso caminho, ela traz algo único. Talvez ela traz, a gente fala muito isso das oficinas, né? Que as oficinas elas fazem isso de trazer essa peça, né? Às vezes nas histórias dos outros a gente se reconhece, se vê, tem, né, às vezes conexões. Então, ninguém substitui ninguém, cada amizade verdadeira, né? Cada relação construída com honestidade, cada gesto de carinho real ajuda a completar essa imagem que é a nossa caminhada, né? Escuta que acolhe, entende o outro, estar presente de verdade, exatamente. E aí, quando eu estava falando, né, que eu não terminei aqui, quando a gente está nesses perrengues da vida, a gente procura exatamente essas pessoas, as pessoas mais humanas, né? E não aquela que fala assim, nossa, ela tem a vida, né, perfeita. A gente nem se sente bem de ir lá perguntar nada para essa pessoa. A gente se sente, meu Deus do céu, que lixo que é essa minha vida. Eu vou ir lá, a pessoa ainda vai me passar um sabão. E às vezes, né, a pessoa está ali também só tentando equilibrar uma perfeição, um peso que é essa perfeição, né? Então eu quero propor um desafio para o dia de hoje, né? Para o dia de hoje, para esse domingo, dia 19, já até amanheceu. Tem uns que ainda não amanheceu no Brasil, né? Madrugada. Mas eu quero propor um desafio para vocês. Escolha uma pessoa importante para você. E durante o dia de hoje, faça 3 coisas. Diga algo que você nunca teve coragem de dizer. Vou falar no dia de hoje, mas vocês sabem que os exercícios, né, as reflexões, são para permear também a semana da gente aqui, né? Mas escolha uma pessoa que realmente é importante para você. Diga algo que você nunca teve coragem de dizer. Peça perdão ou simplesmente agradeça. E aqui não é fazer essas 3 coisas. Você pode fazer as 3, né? Talvez é a pessoa, você vai pedir perdão, agradecer e falar uma coisa que você nunca teve coragem, mas escolher um desses 3 movimentos, né? Ou dizer algo que você nunca teve coragem de dizer, ou esse pedido de perdão, ou agradecer. E o fato de a gente não esperar, às vezes, ocasiões especiais, né? Porque as relações fortes, elas não são construídas, né, em grandes eventos, mas elas são construídas de pequenos gestos todos os dias. Isso que às vezes a gente fala, né? Ai, a fulano é meu amigo há anos, mas o que você faz para alimentar essa amizade?
Hoje em dia, às vezes, a gente gosta muito de quantidade, mais do que qualidade. Talvez eu tenha 1000 amigos, mas ninguém é amigo mesmo, né? Não tem essa intimidade, essa proximidade. Eu lembro, eu não sei se eu já contei essa história aqui, eu acho que não. O meu avô, ele sempre falava, eu era criança, assim, mesmo tinha, meu avô faleceu, eu tinha 11 anos. E isso ele falava assim, desde que eu tinha uns 7, 8, eu ouvia ele falando, principalmente com meu pai, era o pai do meu pai. Ele falava assim, se no final de sua vida você chegar e puder contar os amigos assim, na palma das suas mãos, né? Se dê já para uma pessoa muito feliz. E eu falava assim, nossa, meu avô, né? Aquela visão infantil, literalmente, né? Falava assim, nossa, meu avô é tão pessimista, né? A gente tem tantos amigos. E meu pai era um, né? Que enquanto a vida estava boa, tava sempre aquele tanto de gente chamando lá no portão da casa da minha avó. Ah, vem cá, vamos lá. E quando ele passou, assim, né? Os momentos mais escuros da caminhada, aí meu avô falava assim com ele: cadê aquele tanto de amigo que ficava aqui na porta te chamando? Cadê aquele tanto de pessoa que estava aqui te procurando para sair, para viajar, para beber, para... Cadê? E meu avô era assim, né? Ele era filho, né, de imigrante também, italiano, aquela dureza, dureza, não só porque era italiano, né? Não tô falando mas assim, aquelas coisas que eram bem, né, rasgadas, assim, né? Hoje em dia, às vezes, né, a gente vai ali, vai falar as coisas como a gente, mas ele falava. Meu pai já estava lá, como diz assim, né? E ele falava, mas cadê aquele tanto de amigo seu? Cadê aquele pessoal que ficava aqui te chamando? E é assim, né? Talvez com a gente também. Na hora que você tá, né? Cheia, vão viajar, uhul! Vão sair para balada, uhul! Nós fala assim, tô mal. São poucos e bons. Então, eu vou falava, né? Você chegar no final da sua vida, você puder contar aqui, você já pode falar assim, eu fui uma pessoa muito, muito, muito realizada na minha vida, né? Poucos e bons. Amigo, a gente reconhece na porta do hospital. Manhã dizia tanto isso que eu dizia que queria ir para o hospital para saber quem ia visitar. Gente, quem nunca, né? A gente quase quebrava, até eu achava. Vocês também passaram por isso? A gente ficava doido para quebrar um dedo, um braço, para exatamente ver quem ia visitar a gente, colocar aquele gesso, as pessoas escrevendo o gesso da gente. Eu achava demais, o povo ia lá fazer coração, ficava um gesso, né, assim, o pessoal, deixa eu escrever seu gesso. Pra gente, eu nunca quebrei nada. Minto, já destronquei esses 2 dedos aqui, mas nem deu gesso, só deu uma tala. Então não tinha nem gesso para ninguém escrever nas talas, né? Então, imagine olhar para sua vida, não é? Eu ficava assim, gente, tinha gente que era assim, que era guloso, né? Era a perna inteira de gesso, aquele gesso enorme, a perna inteira. Eu falava, nossa, tem tanto lugar para escrever nesse gesso. Então, imagine você olhando para sua vida daqui 20 anos. O que terá mais valor? Os objetos que você comprou ou as pessoas com quem você dividiu a caminhada? Provavelmente serão os abraços, as conversas, os momentos simples, sabe assim, do simples, igual eu falei, né? Do simples sair um bolo, do simples sair um café e a gente fica ali conversando por horas, né? No final da vida a gente sempre vai ser lembrado e aquilo que vai nos fortalecer vai ser as conexões que a gente conseguiu construir, não é? É aquela música, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais. E aí fala, né, de ver o pôr do sol nascer. Ninguém fala, deveria ter feito mais hora extra no trabalho, deveria ter ganhado um pouco mais, né? No final da vida, ninguém que está, né, no hospital esperando visita, ou no fim das nossas vidas, né? Pensando assim, nossa, eu devia ter feito mais hora extra, eu devia ter trocado de carro esse ano. Não, a gente fala assim, nossa, eu deveria ter abraçado mais, eu deveria estar presente talvez naquele café, né? E às vezes é muito
É do Titãs. É linda essa música, né? É um hino de como que a gente poderia já viver todos os dias, né? Antes de esperar o fim da vida, se a gente souber exatamente quando vai ser, né? Porque o fim da vida é todo dia, né? Mas, às vezes, eu não sei se vocês têm isso. Talvez seja só eu. Tem vezes que eu tô assim, tão num momento assim que eu paro e eu fico ali assim, como se eu quisesse eternizar aquele momento. Aí eu gravo ele, eu tiro uma foto mental na minha alma. E eu falo assim, nossa, esse momento podia ser eterno. E é assim, né? E normalmente esses momentos não é aquele que você está numa loja, não é aquele que você está experimentando um carro novo, não é aquele que você está comprando roupa, é aquele que às vezes você está assim, sentado, conversando, tomando algo, né? Ou tomando um matcha, tomando um café. E aí você fala assim, nossa, o coração preenchido, você fala assim, esse momento podia ser eterno, não é? Então eu quero terminar com uma última história. Conta-se que um mestre entregou 2 vasos aos seus discípulos. Um era de cristal, perfeito, delicado, lindo. O outro era de barro, né? Simples e cheio de marca. E aí ele pergunta: qual deles você escolheria para carregar água todos os dias? Os discípulos responderam: de barro. E aí ele fala assim: porque ele parece ser mais resistente. E o mestre, né, sorriu e falou assim: as pessoas também são assim. Aquelas que aceitam, né, a nossa humanidade, elas se tornam mais fortes para amar, acolher e também para pertencer. Quem vive tentando ser perfeito, né, acaba vivendo com medo de ser conhecido. Então eu quero deixar uma frase, é a hora que nem foto eu tiro, não, é foto da memória, é foto na alma, é impregnar no nosso coração, não é foto mental, é foto no coração. Então, eu quero deixar uma frase também, né, para a gente permear o dia de hoje, que as relações autênticas, elas não nascem quando a gente esconde as nossas imperfeições. Elas florescem quando a gente encontra pessoas diante das quais nós podemos ser verdadeiros, vulneráveis e profundamente humanos. Que Deus hoje possa nos conceder, né, coragem para que a gente construa pontes, né? Humildade para ouvir, sabedoria para perdoar. E esse perdão inclui a gente mesmo. Essa humanidade para ouvir inclui a gente também. A generosidade para amar a gente também. E a graça, né, de cultivar relações que alimentam a alma. Muito obrigado, né, a todos vocês. Lembrando do nosso sorteio, né, do livro, da nossa vela, do nosso kit Machai, do nosso presente também sistêmico, que vai ser babadeira. Então, subindo o vídeo, compartilhe nos stories, coloca aqui, fiz minha parte, e vamos que vamos espalhando e transbordando para todos os lados, né? No final da vida, a gente não vai ser lembrado pelas máscaras que nós usamos, mas pelos corações e pelas almas que nós conseguimos tocar com a nossa humanidade, com a nossa autenticidade. Eu desejo para vocês um excelente domingo e que seja um dia excepcional. E nos vemos amanhã, se Deus quiser. Façam todos um dia extraordinário, um dia excepcional. A gente já começou amanhã e a madrugada bem. Agora é só seguir nessa energia, né? Um beijo. Até amanhã.